hormônio mais anabólico? Então nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o hormônio mais anabólico para o nosso tecido muscular, para a construção muscular. Antes da gente continuar, se inscreve no canal e deixa seu like. Então pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre qual é o hormônio mais anabólico para o nosso corpo. Mas antes da gente falar dos hormônios anabólicos, a gente precisa entender o que é o anabolismo, né? E quando eu estou falando de anabolismo aqui, eu vou me referir ao anabolismo muscular. Porque a gente pode também, quando o indivíduo ganha gordura, quando a pessoa tem ganho de peso, isso também é uma forma de anabolismo, né? Mas é um anabolismo normalmente indesejável, aumento do tecido adiposo. Então, quando eu estou me referindo ao hormônio mais anabólico, eu estou me referindo, nesse caso, ao hormônio mais anabólico para a construção muscular, ou seja, um hormônio que tenha maior potencial para causar hipertrofia muscular, aumento da fibra muscular, do nosso tecido muscular. Bom, então, para a gente falar sobre hormônios anabólicos, a gente precisa entender o que é o anabolismo muscular. Então, para a gente ter aumento da massa muscular, o que é o aumento da massa muscular? Aumento das fibras musculares devido ao acúmulo de proteína muscular, actina e miosina. A gente precisa ter uma condição onde a síntese de proteínas é maior que a degradação de proteínas, ou seja, o nosso corpo ele precisa formar mais proteínas do que degrada. E é preciso entender que o nosso corpo ele está o tempo todo sintetizando e degradando proteínas. Quando que ocorre mais síntese proteica? Normalmente após as refeições ou depois de um treino, do treinamento resistido, a musculação. Então, no período após as refeições, quando você consome proteína, ocorre um aumento da quantidade de aminoácidos no sangue e ocorre aumento da síntese de proteínas musculares. E, num período após as refeições, algumas horas após as refeições, a síntese proteica diminui e a degradação proteica começa a aumentar. Então, nos períodos entre as refeições, normalmente a gente tem uma redução da síntese e um aumento da degradação proteica, principalmente quando a gente fica muito tempo sem comer. Então, nos períodos de jejum, a gente tem menos síntese proteica e mais degradação proteica. Mas, para a gente ter anabolismo muscular, não adianta uma refeição. Não é um treino que vai gerar hipertrofia. É quando você tem, ao longo de um período de tempo, vários momentos em que a síntese proteica é maior que a degradação proteica. Então, se a gente tem a síntese desse lado e a degradação aqui, para a gente ter hipertrofia, a síntese proteica tem que ser maior que a degradação. Mas ao longo de vários dias, a gente vai ter momentos em que a síntese é maior que a degradação e momentos que a degradação é maior que a síntese, que é o estado catabólico. Mas, quando a gente tem hipertrofia, o estado anabólico, ele é um estado que prevalece, ou seja, a síntese ao longo do tempo fica maior que a degradação proteica. Então, entendendo isso, sabendo que a nutrição influencia a síntese proteica e a degradação proteica, e também que o exercício, a musculação principalmente, ela também tem esse potencial para aumentar a síntese proteica, a gente sabe que a hipertrofia ela acontece ao longo do tempo quando você tem essa sinergia entre o exercício e a nutrição, gerando o que a gente chama de balanço nitrogenado positivo, que é o aumento da massa muscular, o aumento da quantidade de proteína no músculo. Agora, os hormônios também desempenham um papel muito importante nesse sentido, né? Agora, para a gente saber qual hormônio é o mais anabólico, a gente precisa entender como esses hormônios funcionam. Então, a gente tem a testosterona, que é um hormônio anabólico, a gente tem o GH, que é um hormônio anabólico, a gente tem a insulina, que também é um hormônio anabólico, e a gente tem o cortisol, que é um hormônio catabólico. Bom, pessoal, dentre esses hormônios, vamos focar nos hormônios anabólicos. Qual deles será que tem um efeito mais anabólico? O efeito anabólico é quando o hormônio é potente para aumentar a síntese proteica. E quando a gente compara ali a testosterona, o GH e a insulina, os estudos mostram que o hormônio mais anabólico é a testosterona. Estudos em homens jovens e estudos em homens idosos mostram que o uso da testosterona
tem um grande potencial para aumentar a massa muscular. Então a gente vê em alguns estudos com doses suprafisiológicas de testosterona, ganhos de massa muscular ali que chegam a 6, 8 quilos, né? Então a testosterona, ela também pode ser vista como um hormônio mais anabólico quando a gente olha a diferença entre homens e mulheres. Os homens produzem 10 vezes mais testosterona que as mulheres. E os homens têm naturalmente mais massa muscular que as mulheres. Se uma mulher deseja ganhar massa muscular e ter uma quantidade de massa muscular semelhante ao homem, ela teria que ou treinar por muito tempo, né, ter um potencial genético muito diferenciado, ou ao mesmo tempo usar hormônios anabólicos, esteroides, mas a gente sabe que nesse caso a mulher tem risco de sofrer efeitos colaterais virilizantes e ficar masculinizada. Obviamente isso vai depender da dose. Quando a gente pega o GH, os estudos com o hormônio do crescimento, né, a gente sabe que o hormônio do crescimento é um hormônio anabólico, porque o hormônio do crescimento ele é muito importante durante a fase de infância e adolescência para estimular o crescimento da criança, do adolescente, enfim. E sim, o hormônio do crescimento ele tem um efeito anabólico, principalmente por estimular um outro hormônio no músculo, o IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina. Mas os estudos que usam GH de forma isolada em pessoas saudáveis, eles mostram um efeito anabólico muito pequeno. Normalmente um ganho de massa magra de 2 quilos. E esse ganho de massa magra, boa parte é retenção. Agora, o GH ele pode ter um efeito maior anabólico, por exemplo, quando a pessoa tem deficiência do hormônio do crescimento e faz reposição, realmente pode aumentar bastante a massa muscular, ou quando o indivíduo usa o hormônio do crescimento em combinação com esteroides, que existe um efeito sinérgico. E para finalizar, a insulina, muita gente acredita que ela seria o hormônio mais anabólico para o tecido muscular, mas a insulina é um hormônio muito anabólico no tecido adiposo. No tecido muscular, os estudos mostram que a insulina tem pouco efeito na síntese proteica. Então ela tem pouco potencial para aumentar a síntese proteica. Ela é um hormônio mais eficiente para diminuir a degradação proteica, ou seja, para diminuir o catabolismo. Então a insulina é um hormônio mais anticatabólico. Tanto é que você não vê ninguém fazendo ciclo isolado de insulina. Por quê? Porque quando você aumenta muito os níveis de insulina no sangue, você precisa comer muito para compensar isso. E, obviamente, isso leva a um grande acúmulo de gordura e não tanto acúmulo de massa muscular. Então, a insulina usada isoladamente, ela é um hormônio que tem pouco efeito no tecido muscular, pouco efeito anabólico no tecido muscular. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem. O hormônio endógeno mais anabólico, com maior potencial, que está relacionado à hipertrofia muscular, é a testosterona. E não é por acaso que os fármacos mais potentes para a construção muscular são os esteroides anabolizantes, que são hormônios derivados da testosterona. Quem gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like aí no vídeo e se inscrever no nosso canal e continue acompanhando o nosso conteúdo por aqui. Um grande abraço.